Olá, eu sou o professor Amilcar, sou responsável pela disciplina de Química Geral e hoje nós vamos falar sobre reações químicas e cálculo estequiométrico, né? Então, uma reação química, ele é o processo de mudança química, ou seja, a conversão de uma ou mais substâncias em outras substâncias. E as matérias iniciais a gente chama de reagentes, e as substâncias que são formadas, eles são chamados de produtos. A representação de uma reação química ela é feita através de uma equação química. Então, você vai ter os reagentes do lado esquerdo, separados por uma seta, e aí vem os produtos do lado direito. Por exemplo, aqui a gente tem uma reação entre o sódio e a água. Aí uma seta de separação e mostra o produto que vai ser formado, nesse caso, hidróxido de sódio e hidrogênio. Tá? E através das equações químicas, a gente consegue representar quais os elementos químicos que estão interagindo entre si para formar os produtos, ou quais espécies estão envolvidas. Então, isso vai dar para a gente uma ideia quantitativa, ou seja, quanto de cada reagente está sendo utilizado para formar quanto de cada produto. Nesse caso, o símbolo do sódio é o Na, o símbolo da molécula de água, o símbolo da molécula da fórmula química de NaOH, que é o hidróxido de sódio, e a fórmula da molécula do gás hidrogênio. Então, para a gente resumir quantitativamente, a gente precisa lembrar que os átomos eles não são criados nem destruídos. Então, numa reação química, eles simplesmente vão trocar de lugar, eles vão trocar de parceiros, a gente chama assim, né? Então, veja que aqui o sódio está sozinho, ele passa a ser ligado a um outro tipo de substância, ao OH, por exemplo. A molécula de água, ela se decompõe e vai formar o OH e o gás hidrogênio. Ou seja, veja que os tipos de átomos são os mesmos, tanto nos reagentes quanto nos produtos. E a principal observação nesse caso é que a gente precisa ter a massa conservada nesse processo, ou seja, não ocorre uma mudança na massa total depois que a reação acontece. Imaginando que isso aconteça num recipiente fechado, a massa dos reagentes vai ter que ser igual à massa dos produtos ao final do processo. E essa lei, ela é uma lei conhecida como Lei da Conservação das Massas, que foi descoberta por Lavoisier no século XVI, né? Então, como os átomos eles não são criados nem destruídos, a gente vai multiplicar aquelas fórmulas por fatores. E esses fatores, eles vão trazer para a gente a quantidade de átomos de cada elemento que cada lado da seta vai compor, né? E a expressão é dita balanceada, ou seja, a equação química balanceia as massas, né? Então, exemplo, há 2 átomos de hidrogênio do lado esquerdo da equação esqueleto, né? E 3 átomos de hidrogênio do lado direito. Então, a gente precisa balancear essa equação. Então, a gente vai colocar um número aqui na frente, chamado coeficiente estequiométrico, para deixar o mesmo número de átomos de hidrogênio. Então, o 2 aqui multiplica por 2 dá 4, eu vou ter 2 aqui, 1 aqui, 3. Então, está faltando um hidrogênio aqui do lado, né? Então, eu tenho que colocar um outro número aqui, o 2, e aí eu vou ter 2 com 2, 4, balanceou o número de hidrogênios, né? Aí, sódio, eu tenho 2 aqui, e eu tenho que colocar o número 2 aqui também. Então, nesse caso, a gente vai ter 2 sódios, 4 hidrogênios aqui, 4 hidrogênios aqui, e 2 oxigênios aqui, 2 oxigênios aqui, ou seja, então a equação química ficou balanceada, ou seja, ela seguiu a lei da conservação das massas. Então, toda equação química, a gente precisa balancear ela antes de fazer qualquer tipo de cálculo, né? Então, esses números inteiros que são colocados aqui na frente dos símbolos das substâncias, eles são chamados de coeficientes estequiométricos das substâncias, né? Então, o coeficiente 1 para o hidrogênio, por exemplo, ele não aparece explicitamente, a gente vai omitir o 1, não precisa colocar. A partir do 2 é necessário colocar esse número, né?
Além disso, numa equação química, é importante a gente colocar em qual estado físico essas substâncias se encontram. Então, a gente vai colocar a simbologia do S como sendo sólido, o L como líquido, o G como um gás, o AQ como aquosa. Então, aqui, por exemplo, você vai ter o sódio, ele está no estado sólido, a molécula de água no estado líquido, o hidróxido de sódio em meio aquoso e o H2, que é o gás hidrogênio, ele está em meio gasoso. Então, você tem que colocar também essas informações importantes na equação química balanceada. Algumas reações, quando você utiliza alta temperatura, a gente também simboliza por essa letra grega delta aqui, ó. Então, quando tem temperatura, tem aquecimento, você coloca essa letra grega delta aqui na seta para indicar que está tendo aquecimento. Por exemplo, a conversão do calcário em óxido de cálcio, ele ocorre a 800 graus Celsius. Então, a gente escreve essa equação, então, o carbonato de cálcio no estado sólido, sendo aquecido, formando o óxido de cálcio mais o dióxido de carbono. E aqui a informação de que tem aquecimento. Algumas vezes, aqui nessa seta, vem a informação de que é necessária a utilização de algum catalisador. Vocês vão ver isso em cinética química, que um catalisador ele tem a função de acelerar a velocidade de uma reação química, né? Então, por exemplo, o óxido de vanádio aqui, ele é utilizado para uma reação química de produção industrial do ácido sulfúrico. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, o dióxido de enxofre mais o oxigênio, ele precisa de alguma coisa para fazer com que essa reação aconteça de forma rápida. Então, utiliza o catalisador e vai formar o produto. Então, a informação vem aqui em cima dessa seta, por exemplo, né? Então, agora a gente vai ver uma interpretação importante de uma equação química, né? Então, a equação química entre o sódio e a água, ela vai dizer que quando dois átomos de sódio reagem com duas moléculas de água, eles vão produzir duas fórmulas unitárias do hidróxido de sódio e uma molécula do gás hidrogênio. Quando a gente multiplica esse valor aqui por 602 vezes 10 a 23, a gente vai transformar isso daqui em número de mols. Então, aqui eu vou ter 2 mols de sódio reagindo com 2 mols de moléculas de água, que formam 2 mols de fórmulas unitárias de hidróxido de sódio e 2 mols de moléculas de gás hidrogênio, né? Então, a proporção aqui vai ser 2 para 2, 2 para 1, né? Então, uma equação química balanceada, ela simboliza as mudanças qualitativas, porque estas substâncias são totalmente diferentes da que deram origem, e uma informação quantitativa, ou seja, quanto formou disto e quanto que utilizou disto e disto, né? Então, através dos coeficientes estequiométricos, eles vão dar um número relativo de mols para a gente, né? Então, no caso ali, é 2 mols de sódio para 2 mols de moléculas de água para 2 mols de hidróxido de sódio e 1 mol de moléculas de gás hidrogênio, né? Então, devido à quantidade e variedade de reações químicas, é necessário a gente fazer uma classificação entre os diferentes tipos de reações químicas que são apresentados. Então, a gente vai ver agora quais são essas principais reações químicas. As reações químicas, elas podem absorver ou liberar calor no sistema. Então, quando uma reação química ela libera, é uma reação chamada de exotérmica. Então, exo, fora, né? Térmica, calor, temperatura. Então, ela vai liberar calor para o meio. Então, um exemplo aqui é a queima do carvão, ou do caso do carbono aqui, com o oxigênio, uma reação de combustão, vai liberar o gás carbônico, mais uma quantidade de calor. Então, uma reação exotérmica. Uma reação do tipo endotérmica, para dentro, então ela vai absorver calor. Então, nesse caso, um exemplo aqui, o gás nitrogênio com o gás oxigênio mais o calor vai formar a molécula de óxido de nitrogênio, né? As reações também podem ter uma classificação quanto à sua velocidade. Elas podem ser lentas ou podem ser rápidas.
Uma reação lenta é aquela que demora muito para acontecer. Então, algo mais relativo, né? Então, você sempre tem que comparar lento em relação a quê? Rápido em relação a quê, né? Nesse caso aqui, a gente está observando um exemplo de uma reação muito lenta, que é a reação entre o ferro metálico e o oxigênio para formar o óxido de ferro. Então, esse óxido de ferro, que no caso é ferrugem, ele demora muitos anos para acontecer. Então, uma reação considerada lenta. Uma reação de combustão, por exemplo, a queima desse composto aqui, que é a molécula do etanol, ele vai formar o dióxido de carbono e a água. Então, nesse caso aqui, é uma reação bastante rápida. Você vê a queima acontecendo muito rapidamente. Uma explosão, por exemplo, é uma reação muito rápida, é bastante rápida. Então, rápida e lenta, mas tem apenas que ter uma ideia de comparação, rápido em relação a quê, né? Quanto à reversibilidade, ou seja, se a reação ela é reversível, ou seja, os reagentes se transformam em produtos e os produtos podem se decompor novamente em reagentes. Então, quando isso acontece, a reação é dita reversível e eu posso simbolizar ela por uma seta dupla aqui, ó. Então, nesse caso, veja que a reação entre a molécula do hidrogênio e a molécula do iodo para formar o iodeto de hidrogênio, ela é reversível, porque o iodeto de hidrogênio pode se decompor formando hidrogênio molecular e iodo molecular novamente. Então, ele vem simbolizado com esta seta. Uma reação que é dita irreversível, ela não pode acontecer do lado da formação dos reagentes. Então, ela só vem nesse sentido: reagentes, produtos. E aí você tem essa seta indicando que a reação ela é irreversível. Quanto à variação do número de oxidação, então a gente vai ter, por exemplo, reações que envolvem transferência de elétrons. Na minha opinião, essas reações são a classificação das reações, a parte mais importante é considerar reações que transferem elétron de reações que não transferem elétron. Então, nesse caso, como que a gente vai saber se uma reação está transferindo elétron ou não? Quando o número de oxidação varia. Então, o número de oxidação é o número que a espécie química vai adquirir quando ela está ligada a algum outro elemento, por exemplo. Então, você tem, por exemplo, o elemento químico zinco aqui, isolado, ele é NOx igual a zero. O cobre, ele tem número de oxidação aqui mais 2, o zinco aqui passou a ser mais 2 depois que a reação aconteceu, e o cobre passou a ser zero. Então, o que a gente observa aqui? Que o cobre, nesse caso aqui, como ele era mais 2 e passou a ser zero, ele mudou o número de oxidação. Então, é uma reação que envolveu transferência de elétron. A gente chama de uma reação de oxirredução. O zinco, ele era zero, ele passou a ser mais 2, então ele também alterou o número de oxidação. Essas transferências eletrônicas aqui, a gente pode representar elas através de semi-reações. Por exemplo, a semi-reação de oxidação, nesse caso, o zinco, ele perdeu 2 elétrons, né? Então, ele perde 2 elétrons, forma o zinco 2+, e a outra semi-reação seria, por exemplo, o cobre. Ele ganhou esses 2 elétrons que o zinco perdeu, formando o cobre zero. O que é importante observar? Alterou o número de oxidação dos elementos, é uma reação de transferência de elétron. A substância que perde o elétron, ela vai se oxidar, então ocorre uma oxidação. Nesse exemplo aqui, ó, um elétron é transferido, essa substância se oxida, e a substância que está perto dela, ela vai receber esse elétron, então essa outra substância vai se reduzir. E o agente oxidante, uma reação redox, ela é a espécie que sofre redução, ou seja, essa espécie aqui, ela sofreu oxidação, e esta aqui que recebeu, sofreu redução. A espécie que sofreu redução, ela é a agente causadora da oxidação, e vice-versa, né? Então, uma reação de transferência de elétron, o número de oxidação varia. Exemplo aqui entre o ferro metálico e o cobre em solução. Veja aqui que a gente tem um prego, por exemplo, ele está mergulhado dentro de uma solução de sulfato de cobre. Aqui você tem o metal, que é do prego, do ferro, e aqui você tem o cobre na forma iônica, cobre 2+. O que vai acontecer?
Esse ferro metálico, ele vai transferir 2 elétrons para o cobre, e o cobre, que era iônico, vai passar a ser metálico. Então, ele vai revestir esta superfície do metal ferro, formando uma camada aqui em cima. Então, veja que a coloração do ferro aqui, ele passa a ter uma coloração mais avermelhada, né? E a solução que era escura aqui, ela vai passar a ficar mais clarinha, indicando que o cobre formou cobre metálico na superfície e o ferro passou a ferro 2+, né? É uma reação de transferência de elétron. Veja, o ferro transferiu 2 elétrons ao cobre e formou ferro 2+, e cobre 0. Então, nesse caso aqui, que teve um engano, né? Não é o zinco, é o ferro. Ele perdeu 2 elétrons e sofreu uma oxidação. E provocou a redução do íon cobre 2+, né? Para cobre metálico. Então, portanto, ele é o chamado agente redutor. E o íon cobre 2+, ele recebeu 2 elétrons do átomo de ferro metálico, né? E sofreu redução. Então, ele provou a oxidação do ferro metálico para ferro 2+. Então, ele é o agente oxidante. Aqui um exemplo de uma reação que não ocorre transferência de elétrons. Então, uma reação sem ser oxirredução. O óxido de cálcio reagindo com o dióxido de carbono, formando o carbonato de cálcio. Se a gente for observar o número de oxidação do cálcio, ele é da família 2A, então ele é 2+, aqui ele é 2+ também, não sofreu alteração. O oxigênio é -2 aqui e é -2 aqui, lembrando que ele é da família 6A, então ele vai ter 6 elétrons na camada de valência. Quando ele reagir ou fizer uma ligação química, ele vai continuar com esses 2 elétrons que ele vai adquirir através de compartilhamento. Então, ele é -2 e -2. Aqui ele continua -2, então não teve nenhuma alteração. O carbono, por sua vez, ele é +4 aqui, +4 aqui. Então, consequentemente, o número de oxidação não teve variação dos reagentes para os produtos. Então, é uma reação que não é de oxirredução. Quanto à variação da complexidade dessas substâncias, a gente vai ter as reações de síntese ou adição, por exemplo, são aquelas em que 2 ou mais substâncias elas reagem, né, produzindo uma única espécie. Então veja aqui um exemplo, uma substância genérica A mais B. Então, eu tenho várias substâncias nos reagentes. Quando ocorre a reação química, formou uma substância AB, então uma única substância. A esta reação a gente chama de síntese ou adição. Utilizou esses reagentes e sintetizou esta espécie aqui. Tá? O exemplo aqui seria, por exemplo, o metal magnésio reagindo com o oxigênio do ar na presença de calor. Então, uma reação de combustão, ele vai formar o óxido de magnésio, uma reação de oxidação aqui. Essa reação, ela teve uma transferência de elétrons também. É importante a gente observar aqui, ó, o oxigênio é 0, aqui é 0, aqui passou a ser -2, aqui passou a ser +2. Então, além de ser uma reação de síntese ou adição, uma reação de transferência de elétron. Essa é uma reação que era bastante utilizada antigamente em flashes fotográficos descartáveis. Então, ela emite bastante luminosidade. Esses flashes descartáveis, umas caixinhas pequenininhas, antigas, que eram utilizados nas câmeras fotográficas, eles disparavam um flash de luz, iluminavam o ambiente e a pessoa conseguia tirar uma fotografia. A reação de síntese, aqui um exemplo de oxigênio com carbono, reagindo, formando dióxido de carbono. Aqui uma reação do óxido de cálcio com a água, formando hidróxido de cálcio. Então, essas duas substâncias aqui, que foram formadas, vieram através de várias outras substâncias. Então, reação de síntese, né? Reação de análise ou decomposição, o próprio nome já diz aqui, ó. Então, tem uma única substância, ela vai se decompor em outras substâncias, né? Então, uma substância única se decompõe em várias substâncias. Um exemplo aqui seria a reação que ocorre nos airbags. Então, você vai ter a azida de sódio, esta substância sólida aqui, ela é utilizada dentro de um saco.
quando ocorre uma descarga elétrica, essa substância ela sofre uma decomposição, formando o gás nitrogênio e o átomo de sódio. Quando isso acontece, o gás nitrogênio ele vai expandir, formando um grande volume. Então é por isso que aquele saco infla. E é uma reação que ocorre muito rapidamente. Então, sofreu um acidente, tem um dispositivo ali, um sensor contra choques, e esse dispositivo vai dar uma descarga elétrica dentro daquele saco. Então, correu um acidente, deu a descarga elétrica, ele vai inflar aquele saco de forma instantânea. Mas veja que é um exemplo de uma reação de decomposição, né? Certas reações também, também chamadas de decomposição, elas são de alguma classificação mais específica, como por exemplo a pirólise. Então, a decomposição pelo calor. Então, você vai ter esse composto aqui, reage através da ação do calor, formando outras substâncias. Então, veja, ele se decompôs em outras substâncias, né? Então, veja que aqui o nosso foco não é decorar essas reações, é apenas observar as equações químicas e entender o que está acontecendo, que esta espécie reagente aqui sofreu uma reação e se decompôs em várias outras espécies. E observar também o seguinte, ó, os mesmos átomos que fazem parte dos reagentes, eles estão fazendo parte dos produtos. E aí você tem os coeficientes estequiométricos aqui na frente, que servem para fazer o balanço de massas, né? Então, a massa que tem aqui nos reagentes vai ser igual à massa que tem aqui nos produtos, para a lei da conservação das massas, né? A reação de combustão é uma reação que ocorre com o oxigênio, né? Então, você tem, por exemplo, a molécula do metano reagindo com o oxigênio vai formar dióxido de carbono e água. Uma outra substância aqui, um outro hidrocarboneto, reagindo com o oxigênio, formando o dióxido de carbono e água. Um outro tipo aqui de substância, uma molécula de açúcar, por exemplo, reagindo com oxigênio, formando dióxido de carbono e água. Quando você vai ter a formação somente de dióxido de carbono e água, a gente diz que é uma combustão do tipo completa. Quando a combustão é incompleta, ela vai formar outros subprodutos e monóxido de carbono também, né? Algumas reações também elas sofrem decomposição pela ação da luz e da eletricidade. Então, quando sofre decomposição pela ação da luz, você vai ter a fotólise. Então, um exemplo aqui, a água oxigenada, ela sofre uma decomposição e vai formar água e o gás oxigênio. A luz, ela vai interagir aqui com essa molécula, rompendo a ligação que existe entre os dois átomos de oxigênio. Então, é uma fotólise. Foto de luz, lise, quebra. A eletrólise, lise, quebra, eletro de eletricidade. Então, decomposição pela eletricidade. Aqui um exemplo da eletrólise da água. A água sofreu uma descarga elétrica e ela formou o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Então, veja aqui que pela composição e pelo coeficiente estequiométrico aqui da equação balanceada, vocês podem ver que a proporção é 1 para meio. Então, eu posso dizer que a proporção aqui é 1 e aqui é meio, ou seja, aqui é 2 vezes mais do que aqui. Se a gente for observar aqui nesse desenho, vocês podem observar que aqui formou um gás com volume o dobro desse daqui, né? E a gente já sabe aqui, através da equação, que provavelmente nesse lado aqui eu vou ter moléculas de oxigênio e nesse lado aqui moléculas do gás hidrogênio, porque ele formou uma quantidade maior. Então, as reações, elas acontecem sempre em proporções definidas de formação, né? As reações de deslocamento ou de substituição, né? Então, você tem aqui, por exemplo, uma substância simples reagindo com uma substância composta. Ela vai formar outras duas substâncias, uma simples e uma composta. O que aconteceu aqui, ó? O A trocou de lugar com o X, por isso é chamada de deslocamento ou simples troca. Então, veja aqui, ó. O A deslocou o X ficou sozinho, o A entrou no lugar dele, tá? Um exemplo aqui, o ferro metálico reagindo com o sulfato de cobre, aquele exemplo que a gente viu lá atrás do prego mergulhado na solução azul de sulfato de cobre.
Aqui você vai ter o quê? O ferro vai substituir o lugar do cobre, tá vendo? Uma reação de simples troca, né? Ou de deslocamento. Uma reação de dupla troca ou dupla substituição, por exemplo, aqui você vai ter uma substância composta reagindo com outra substância composta, que vai formar outras duas substâncias compostas. O que aconteceu? A e B. O A trocou de lugar com o X, né? Então, quando isso acontece, você vai ter o produto AY mais XB, né? Então, uma reação de dupla troca. Um exemplo aqui é a reação do nitrato de prata com o cloreto de sódio, formando o cloreto de prata mais o nitrato de sódio. Nesse caso aqui, a prata trocou de lugar com o sódio, formando aqui cloreto de prata e nitrato de sódio. Então, uma reação de dupla troca, né? Uma reação do tipo ácido-base é uma reação que ocorre entre uma substância que possui o íon hidroxila, por exemplo, aqui, e o íon H+. Então, as duas espécies vão reagir, formando a molécula de água, né? Então, por isso, ela é uma reação chamada também de neutralização. A substância vai neutralizar o efeito da outra. Então, uma reação ácido-base vai formar sal e água. Exemplo, hidróxido de sódio mais ácido clorídrico, formando cloreto de sódio mais água. Aqui você vai ter o hidróxido de amônio reagindo com o ácido sulfúrico, formando sulfato de amônio mais água, né? Então, um sal mais água. Então, as várias reações estudadas, elas não vão se excluir mutuamente. Por exemplo, essa reação aqui em cima do carbono mais o oxigênio formando o dióxido de carbono. Ela é uma reação de síntese, porque ela está formando um único composto a partir de dois, por exemplo, né? Ela é uma reação de oxirredução, porque o número de oxidação do carbono aqui é diferente daqui. O número de oxidação do oxigênio é diferente daqui também. Então, alterou o número de oxidação, é uma reação de oxirredução. Ela é uma reação irreversível, como a setinha está mostrando. Ela é uma reação bastante rápida e é uma reação também do tipo exotérmica, libera calor para o meio. Então, veja que essas classificações, elas podem se juntar para dar uma característica mais abrangente da reação química. Mas o que é mais importante é saber identificar se houve ou não houve transferência de elétron. E aí você vai saber identificar a reação de forma mais adequada.